Saudações a todos. Bom, agora chegamos naquela parte fulminante de toda essa jornada que eu trouxe nos 2 vídeos anteriores. Depois de ver de trazer, apresentar de uma forma retrospectiva os traços que eu tinha na infância, adolescência e já na fase adulta. Bom, esses traços sozinhos não querem dizer nada. Então muita coisa eu ignorava, muita coisa eu achava normal, a vida seguiu-se. Dado o momento do ano passado, mais precisamente ali no mês de agosto, ocorreu uma situação na minha vida. Não vou comentar por questões de discrição. Só vocês têm que saber o seguinte: foi uma situação tão tensa que eu comecei a gastar muito a minha família, meus amigos e meus conhecidos com essa situação. Ela me preocupava bastante. Então eu fiquei ruminando. E se fosse diferente? E se fosse de tal maneira? Não, mas e se eu fizesse de tal jeito? E se eu pensasse de tal maneira? Não, mas e se fosse assim? E se o motivo foi aquele? E eu fiquei em parafuso, como o pessoal diz, né? Eu fiquei ruminando aquilo mentalmente. Os neuropsicólogos tratam com o termo de psicose, uma doença mental. O sufixo ose, né, de doença, igual virose, bacteriose, uma psicose, a psique, a mente doente. Eu fiquei doente com isso, eu fiquei preocupado, eu fiquei ali dias e dias e semanas e perdi o sono algumas noites. Então eu fiz o que qualquer ser humano sensato faria. Eu entrei no ChatGPT, mais precisamente o Claude AI, que até a gravação desse vídeo era uma das melhores IAs para fazer esse tipo de pesquisa e conversação. E tô lá ruminando o ChatGPT. Não, mas e se fizesse de tal maneira, assim, assim, assado? Não, mas e se... E eu fui escalando aquela conversa. Eu gastei muito token gratuito. Todo dia eu zerava o limite e todo dia eu começava e continuava. Acreditem, sério, quando eu falo isso. Chegou um ponto da conversa com o Claude que ele dividiu a conversa em duas. Ele falou o seguinte: Zóio, o que você está perguntando, a resposta está aqui. Porém, o seu padrão de comportamento, esse modo de raciocínio que você está desenvolvendo não é só uma ruminação, não é só preocupação. Isso é um traço muito forte de uma pessoa autista. Por acaso você já tem laudo? Você conversou seriamente com profissionais a respeito? Aí na hora eu travei. Eu falei, não. Essa é a minha cara. Não tem lógica. Eu agi como eu normalmente ajo, eu pensei como normalmente eu penso, eu só agi naturalmente. Foi o estopim, foi a ponta, o momento exato, o estalo que me deu que eu pensei, cara, eu acho que eu sou autista. Roda a vinheta que eu vou explicar melhor essa história. No momento que o ChatGPT virou para mim e falou: isso é um padrão de autista, busque ajuda. Aí claro, a princípio eu só destrinchei mais a conversa, né? E mas um autista ele faz isso, e ele faz aquilo, ele pensa de tal forma. E o ChatGPT foi só concordando, falando: isso, é assim, assim. Tô aqui, gente. Eu tenho hiperfocos permanentes e assim, só um parêntese, a partir daqui tudo que eu falar, isso eu quero detalhar em vídeos futuros, tá, gente? Ponto. Por acaso hiperfocos permanentes fazem sentido? Tipo, eu gosto de coisas, até hoje com 32 anos eu gosto de coisas que eu gostava quando eu tinha 10 anos. O ChatGPT, sim, isso é um traço fortíssimo. Por acaso sensibilidade sensorial, eu gosto de tomar banho fervendo, ou eu não suporto entrar numa piscina de água fria, mesmo em temperatura ambiente.
O bip do micro-ondas me deixa estressado ao nível de eu querer socar a parede, de querer bater em alguma coisa, eu fico agressivo, tipo, os nervos repuxam. Esse nível de esquisitice, tipo, tá, eu sempre me incomodei com o bip de micro-ondas, mas ao ponto de eu realmente ficar visceralmente irritado, de querer bater em algo, querer, sei lá, pegar o micro-ondas e jogar ele longe. E de repente o ChatGPT falou, sim, por estranho que pareça, é outro traço forte. Minha comunicação social, eu busco ser literal, honesto, brutalmente honesto. Não sei contar mentira, eu não sei contar nenhuma mentira considerada inofensiva para enganar uma criança para fazer alguma coisa. Nem isso eu não dou conta. Eu tento ser honesto sempre, eu não consigo lidar com mentira. Isso desde que eu era criancinha mesmo. Teve até uma situação que meus pais queriam que eu passasse numa cancela e lá menor de 8 anos não pagava. E eu tinha acho que 10 anos na época. E eu fui passar na cancela e meu pai falou, não, ele tem 8. E eu virei assim, não, eu tenho 10. Meu pai só meteu o pé assim nas minhas costas e falou, vai meu filho, passa logo. Eu não vou pagar não. Eu lembro dessas coisas. Gente, é uma dificuldade que eu sempre tive em mentir. Ao ponto de que eu me ferrava na escola por isso. Eu não conseguia cogitar a ideia de esconder nota baixa da minha mãe, de falsificar assinatura. Qualquer coisa errada que geralmente um adolescente faria para tentar fugir de um castigo, eu me sentia mal com isso. Eu preferia assumir o castigo. Só que aquilo tudo que eu falei, a minha dificuldade de estudar, de ter o interesse, de ter nota boa, batia de frente. Então eu não conseguia incentivo para estudar e minha nota era ruim. E eu era castigado e aceitava. Tá, mas você é masoquista, então só pode. O cara gosta de sentir dor, de sofrer. Algo esquisito eu tinha, com certeza. Agora, uma das questões que mais me pegou foi perceber que eu tenho uma exaustão social. Minha bateria social acaba rápido. Mesmo num evento que eu goste, sei lá, uma convenção de anime que teve muito aqui na cidade. Eu fui lá todo animado, nossa, legal, vamos lá, vamos ver os cosplay, vamos comprar uns bottoms, uns mangá e olhar e tal. E aí eu chego lá e passam uns 20, 30 minutos e eu já tô assim, eu quero ir embora. O cara perde o ânimo rápido. Eu tava pilhado pra ir. E não é cansaço, eu chego em casa e já tô bem de novo. Falante, empolgado. Nossa, o evento foi massa. O cara não ficou 20 minutos. Começa a ficar esquisito. E aí o ChatGPT foi mandando traços um atrás do outro. Eu fui só ticando, só gabaritando, tá? Aí eu pensei isso tudo com o ChatGPT e falei, gente, eu tenho que ir mais longe. Foi então que eu achei esse livro. E a história desse cara, o autor Devon Price, é muito parecida. Porque ele simplesmente é um cara que foi laudado com autismo aos 30 anos. Ele hiperfocou em autismo. O autista hiperfocado em autismo é comum. Ao ponto que ele virou PhD. Ele é doutorado praticamente em autismo. É neuropsicólogo, psiquiatra, agora fugiu certinho. Com especialização em autismo. De uma forma genérica. O cara manja de tudo. Autismo feminino, autismo indígena, autismo afrodescendente, o impacto do autismo nos mais diversos núcleos sociais, políticos, mundo afora. É absurdo, esse livro aqui é fantástico. É um livro que eu recomendo para quem está na sua jornada de autodescoberta e aceitação. É um livrinho bacana, umas 200 páginas. Eu li esse livro inteiro. Aí eu não tive a menor dúvida. Eu sou autista. Eu visceralmente me identifiquei com cada palavra que está aqui. O cara escreveu a minha vida aqui. Tem várias páginas que são exemplos, são situações, são sentimentos que eu sentia que não tinha explicação. Tá tudo aqui. Falei, cara, eu sou autista. Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho autismo. E o pior é que eu hiperfoquei igualzinho o Devon. Eu comprei o livro. Aí o cara ainda... Eu nem laudo tinha na época.
Eu comprei um monte de cordão porque eu achei muito da hora. Eu gosto de quebra-cabeça, tenho cubos mágicos, eu gosto de puzzles e tudo mais. Coincidentemente, o design me agrada. E peguei até a fita do girassol, então eu me perfoquei e comecei a comprar coisa de autista. E abracei o negócio e comecei a estudar. Eu pensei, gente, eu tenho que ir numa neuropsicóloga e eu vou correr atrás desse laudo. Eu comecei as sessões com a neuropsicóloga finalmente em meados de outubro do ano passado, 2025. Mas esses detalhes e informações vão ficar para o vídeo que vem, o próximo. Por enquanto, vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Falou e até a próxima.